Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 13 de dezembro, e a Igreja celebra hoje a festa de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Santa Luzia, conhecida como protetora contra todo tipo de doença que atinge os nossos olhos, é invocada nesse dia porque seus olhos foram arrancados no ano de 304 para que ela não pudesse contemplar mais nem a palavra e nem o corpo do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos, por intercessão dela, meditar a palavra desse Cristo que a animou a dar a sua vida por ele. E o Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, quando nós ouvimos Jesus nos falar que o seu fardo e jugo são suaves e leves, o que nós podemos entender acerca disso? Porque todo fardo e todo jugo, ou seja, toda opressão, toda dominação, são pesados. Não existe fardo leve, materialmente falando, humanamente falando. Se eu tomo uma saca de 60 quilos de qualquer alimento, ora, é difícil levá-la aos ombros. Se eu tomo sobre a minha vida o fardo de uma doença física ou espiritual, também é difícil levá-lo aos ombros. Mas do que Jesus está falando aqui? Da lei e dos profetas. Que os fariseus, os mestres da lei, os grandes do povo, tornaram para a nação de Israel um fardo pesado e horrível. A lei de Deus não pode ser um peso na nossa vida. A lei de Deus não pode ser algo difícil de ser levado e vivido. Não. Eu, por exemplo, irmãos e irmãs, sempre entendi os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que o Senhor ofereceu ao povo no Monte Sinai quando o entregou a Moisés. Eu sempre entendi os mandamentos não como 10 proibições ou como 10 regras inflexíveis que eu tenho que viver a todo custo, porque senão eu serei punido. Eu sempre enxerguei os 10 mandamentos como 10 conselhos amorosos que Deus, nosso Pai, dá a nós, os seus filhos. E por quê? Porque quer nos salvar. E é justamente essa novidade que o Evangelho que Jesus prega vem nos trazer. Quando eu creio de todo o meu coração em Deus, quando eu entendo que tudo aquilo que Deus disse por meio de Moisés e dos profetas é para a minha salvação, torna-se agradável seguir os conselhos que Deus nos dá através dos seus. Então, irmã e irmã caríssimo, nós precisamos nesse dia entender isso. O que Jesus nos propõe é leve. O que Jesus nos propõe é suave. É uma luta contra o pecado, é uma luta contra a morte, é uma luta contra o mal, a vida do cristão, mas de modo leve. E por quê? Porque o Divino Mestre, que tem um coração manso e humilde, caminha ao nosso lado, nos ensinando a termos também um coração como o dele, manso e humilde. Um coração que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, como vai nos dizer São Paulo na carta aos Romanos. Um coração que entende que tudo aquilo que é vontade de Deus é agradável aos nossos olhos e ao nosso coração e à nossa vida. E que cumprindo aquilo que o Senhor nos pede, nós não teremos outra recompensa que não seja a eternidade. Santa Luzia entendeu isso e por isso não temeu e não murmurou diante do destino que a sua vida teve, ou seja, o seu martírio, a sua morte, a perseguição. Ela deu livre e conscientemente a sua vida pela graça, pela glória e pela vida eterna. E é isso que nós precisamos fazer. Seguir a Deus tem que ser algo agradável.
Mesmo que em determinados momentos do segmento nós venhamos a sofrer perseguições, tribulações, até mesmo, quem sabe, a prisão. Mas nós não podemos nos queixar, porque se queixamos é porque ainda não compreendemos o Evangelho. Não entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a ressurreição e que depois dessa vida virá o quê? O céu, para aqueles que nessa vida escolherem o céu. Eu escolho a eternidade. E você? Que Deus te abençoe e até amanhã.